Alô pessoal, aqui é o professor Suzuki, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Gestão Financeira Orçamentária 2. Vamos explicar para vocês como é o funcionamento das planilhas do planejamento financeiro, ok? O primeiro quadro que vamos preencher é a projeção das vendas anuais, lembrando que o clássico são 12.000 unidades e o moderno 9.000. E as vendas por trimestre, o primeiro trimestre do clássico é de 15% e o segundo trimestre é de 20%. E o preço do produto do clássico é R$ 34,63 e o moderno R$ 52,95. Vamos ver então como é que se dá o preenchimento. Observe, então você tem aqui no clássico 12.000 unidades vezes 15% dá 1.800 unidades. E no segundo trimestre é 20%. 20% de 12.000 dá 2.400. A seguir você vai colocar o preço unitário de venda, ou seja, R$ 34,63 e no segundo trimestre R$ 35,67. Por que isso? Porque na política de preço há um aumento de 3% a partir do segundo trimestre, ok? Bom, então a conta que você vai fazer é a seguinte: 1.800 unidades vezes 34,63 dá 62.334 e 2.400 unidades vezes 35,67 dá R$ 85.608. Então você tem aqui o total. A quantidade total do produto clássico é 1.800 mais 2.400, totaliza 4.200 unidades. E a receita é de 62.334 no primeiro trimestre, mais 85.608 no segundo, dá 147.942. Então você vai repetir o mesmo procedimento para o produto moderno. Então aqui no moderno você tem 1.350 unidades no primeiro trimestre e 1.800 unidades no segundo trimestre. O valor é R$ 52,95 no primeiro trimestre e com um aumento de 3% na política de preço em abril, dá 54,54. Então você vai agora multiplicar 1.350 vezes 52,95 dá 71.482,50. E no segundo semestre nós temos 1.800 unidades vezes R$ 54,54 dá R$ 98.172. Então nós temos aqui a quantidade total do produto moderno 1.350 mais 1.800, 3.150 unidades. Em termos de receita, nós temos R$ 71.482,50 no primeiro trimestre, R$ 98.172 no segundo, somando-se, nós temos R$ 169.654,50. Então você pega a receita do primeiro trimestre do clássico, a receita do moderno, 71.482,50, você tem 133.816,50. No segundo trimestre, mesma coisa. A receita de 85.608 mais 98.172 dá 183.780. Somando os dois, nós temos no total na projeção 317.596,50. O segundo quadro que vamos trabalhar é o plano de produção. Lembrando que o estoque final desejado é de 10%. O estoque inicial do clássico é de 270 unidades e o estoque inicial do moderno 203. Então observe o produto clássico. A unidade para venda foi 1.800, que foi calculado. 10% de 1.800 é 180 unidades. E o estoque final já está dado no comando da questão, 270. Então a conta que você vai fazer é o seguinte: é 1.800 mais 180, que é o estoque final desejado, menos o estoque inicial que já tinha, 270. Então você tem um total de 1.710 unidades, ok? O próximo quadro é o preenchimento do produto moderno. Então unidade para venda 1.350, aí você tem 10% de unidades do estoque final desejado, que dá 135 unidades, menos o estoque inicial de 203 que já foi dado no produto moderno. Então a conta que você vai fazer é muito simples, é 1.350
mais 10%, mais 135, menos 203, que era a unidade que você já tinha. Então, 1.350 mais 135 menos 203 dá 1.282 unidades. O mesmo raciocínio agora para o segundo trimestre. Vamos lá. Produto clássico, nós temos 2.400 unidades. 10% de 2.400 dá 240. O que é esses 180 unidades? Observe que na coluna anterior, o estoque final desejado foi de 180. O estoque final é o estoque inicial do segundo trimestre. Então você repete lá. Então nós temos 2.400 mais 240 unidades menos 180 dá 2.460 unidades. O mesmo ocorre com o produto moderno. São 1.800 unidades, 10% dá 180, e o estoque inicial é o estoque final do primeiro trimestre, que foi 135. Então, o estoque final do primeiro trimestre é o estoque inicial do segundo. É por isso que repete aqui 135 unidades. Então, nós temos aqui no total 1.845 unidades. Observe então a soma total. No primeiro trimestre do clássico, 1.800 mais 2.400 dá 4.200. A produção planejada é 1.710 mais 2.460, que dá 4.170. E no moderno nós temos 1.350 no primeiro trimestre, mais 1.800 no segundo, dá 3.150. E a produção planejada é 1.282 no primeiro, mais 1.845 no segundo trimestre, totalizando 3.127 unidades. O próximo quadro é unidades necessárias da matéria-prima X para o consumo na produção, sendo que nós temos como referência o seguinte: a matéria-prima X do clássico é uma unidade e para o moderno 2. A matéria-prima Y são 2 unidades para o clássico e 3 para o moderno. Então vamos preencher aqui o primeiro quadro, que é a unidade de matéria-prima X, ok? A produção de clássico é 1.710, está no quadro anterior, para o primeiro trimestre e 2.460 para o segundo trimestre. Como você precisa apenas de uma unidade, então você vai apenas multiplicar. 1.710 vezes 1 dá 1.710. 2.460 vezes 1 dá 2.460. E aí totaliza. A seguir você vai usar o mesmo raciocínio do consumo da matéria-prima X para o produto moderno. Então você vai pegar a produção 1.282 no primeiro trimestre vezes 2 dá 2.564. No segundo trimestre dá 1.845 vezes 2 dá 3.690. E agora vai apenas somar. 1.282 mais 1.845 dá 3.127. 2.564 mais 3.690 dá 6.254. E agora vai somar o consumo de X. Total do clássico é 1.710 no primeiro trimestre mais 2.564 dá 4.274. E no segundo trimestre dá 2.460 no segundo trimestre do clássico, mais 3.690, 6.150. E o total é 4.170 mais 6.254, são 10.424 unidades para o total. Bom, agora você já sabe como funciona. O mesmo raciocínio que você usou para a matéria-prima X, você vai usar para o Y. Lembrando que a matéria-prima Y no clássico são 2 unidades e no moderno 3. Então é só multiplicar 1.710 vezes 2 dá 3.420. No segundo trimestre, 2.460 vezes 2 dá 4.920. Ok? A produção do moderno é 1.282 vezes 3 dá 3.846. E no segundo trimestre, 1.845 vezes 3, 5.535 unidades. Então agora você vai só somar o quantitativo. No primeiro trimestre do Y foi de 3.420 mais 3.846 dá 7.266. No segundo trimestre, 4.920 mais 5.335, 10.455. Há um total então de 17.721 unidades de Y para a produção de clássico e moderno.
Vamos agora para o plano de compra de matéria-prima, lembrando que o estoque final desejado é de 15%. Nós temos aqui, por exemplo, unidade necessária à produção da matéria-prima X, 4.274, que é do quadro anterior. O estoque final desejado é 15%, então 15% de 4.274 dá 641. E o estoque final já é dado no comando da questão, 897. Então a conta que você vai fazer é o seguinte: 4.274 mais o estoque final desejado, que é 641, menos 897 vai dar 4.018. No segundo trimestre é 6.150, 15% dá 923, e observe que o estoque inicial do segundo trimestre é o estoque final do primeiro, ou seja, é o mesmo quantitativo, 641. Portanto, a conta final é 6.150 mais 923 menos 641 dá 6.432 unidades. Bom, dando continuidade à matéria-prima Y, nós temos 7.266 unidades no primeiro trimestre, 15% dá 1.090, o estoque inicial 1.526. Então o raciocínio é o mesmo, 7.266 mais 1.090 menos 1.526 dá 6.830. No segundo trimestre nós temos 10.455 unidades, vezes 15% dá 1.568. 1.090 o estoque é o início do segundo trimestre, é o final do primeiro, então é 1.090, você só faz repetir. Então nós temos 10.455 mais 1.568 menos 1.090 dá 10.933. Portanto, nós temos aqui o total de matéria-prima Y, 7.266 no primeiro trimestre, mais 10.455 no segundo, totalizando 17.721. E as compras planejadas, 6.830 mais 10.933, totalizando 17.763 unidades.